Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, hoje falarei sobre o 7º mandamento da lei de Deus. Peçamos nesse momento a intercessão de São Miguel Arcanjo, sempre aqui à frente do combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e enciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste combate também, vamos pedir a intercessão, auxílio de São Bento, Santa Cruz de São Bento, a cruz tão conhecida pelo seu poder de exorcismo, mas não é a cruz em si, mas sim pelo devoto fiel que a sustenta na mão com fé em Cristo. Pela intercessão de São Bento, todo mal é dissipado. Cruz sagrada de Cristo, seja a nossa luz. Não sejas o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos ofereças coisas vãs, é mal que tu nos ofereces. Bebes tu mesmo do teu veneno, bebes tu mesmo do teu veneno, bebes tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amado irmão, amada irmã, como você sabe, quem vem acompanhando, eu estou trazendo, sequenciado os mandamentos da lei de Deus. Já falei do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, que é não tomar seu santo nome em vão. O terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas da guarda. O quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. O quinto mandamento, que é não matar. E o sexto mandamento, que é não pecar contra a castidade. Hoje eu trago o sétimo, que é não furtar, não roubar, não pegar do que é alheio, não tomar o que é alheio para si, pois isso fere no mais profundo o 7º mandamento da lei de Deus. Também nós iremos entender que o ferimento desse mandamento não é somente o roubo em si, aquilo que caracteriza o roubo em si, mas também são muitos pormenores que se deixa de fazer ou se faz, consciente ou inconsciente, que fere também e caracteriza o roubo e, consequentemente, o ferimento a este 7º mandamento. Nós podemos lembrar agora Lucas 19, que fala de um personagem bíblico muito conhecido e que, de certa forma, a Bíblia diz que ele era ladrão, ele roubava. A gente cita aqui dois, Mateus e Zaqueu, ambos numa profissão semelhante. Os dois trabalhavam na prefeitura da época, ou seja, eram funcionário público. E, no entanto, ambos roubavam. Mas eu quero trazer aqui a pessoa de Zaqueu. Zaqueu, diante do encontro com Jesus Cristo, ele reconhece o seu pecado. E naquele diálogo de Jesus, que todos nós conhecemos, quem não tem conhecimento dessa passagem, pode ler lá Lucas 19 todinho, ler lá o capítulo todo e vai entender melhor. Então, naquele diálogo, no banquete, na casa de Zaqueu, quando Jesus vai lá, até então, Jesus está ali diante de Zaqueu, Zaqueu diante de Jesus, em uma conversa. Jesus, na sua infinita bondade, a misericórdia do Pai, que não veio julgar nem condenar, mas veio salvar e chamar todos a uma vida nova, a conversão, ele diz àqueles que olhavam com olhares acusadores e até já maquinando na mente todo um projeto maldoso em relação a Cristo, por estar na casa de Zaqueu, um ladrão, um funcionário público que roubava os seus irmãos. E Jesus vai e diz que
não são os que estão bem de saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar a conversão os justos, ou seja, eu não vim chamar quem já está no padrão que o Pai quer a mudar. Quem está já vivendo o que meu Pai quer, eu não vim trazer nenhuma mudança para eles. Está entendendo? Mas quem não está no padrão que meu Pai quer, eu vim chamar eles à conversão. Então é isso que o Senhor está dizendo. Ou seja, para melhor entender, quem está no caminho de Deus, Deus não quer que saia. Devemos aperfeiçoar? Sim, perfeição. Mateus 5,48. Sei que perfeito como meu Pai é perfeito. Quem está numa caminhada com Deus tem que a cada dia procurar melhorar, a cada dia procurar ser mais fiel, mais perfeito, mais santo, sem nenhuma dúvida. Mas Jesus está dizendo aqui que ele não veio, está entendendo? Naquele momento a pregação dele era especial para Zaqueu. Ah, fariseus, se vocês já se acham justos, fica no cantinho de vocês. Eu vim aqui falar especialmente para Zaqueu. E quando Jesus dialoga com Zaqueu, Zaqueu reconhece a sua falta, não precisou Jesus apontar. Até então, quando todos apontavam, os seus irmãos apontavam, a comunidade apontava, a sociedade apontava o pecado de Zaqueu, não levou ele a uma reflexão. Mas quando ele se depara com Deus, com Jesus Cristo, que vai na sua casa, que come a sua comida, que está lá em conversa com ele, que ignora aqueles que ignoravam Zaqueu, Zaqueu ele tem uma atitude de fé. Qual foi a atitude de fé? Foi somente descer da árvore? Foi o início. Foi somente correr às pressas, abrir suas portas e receber Jesus? Foi. Mas o que mais nós podemos aqui é dar ênfase nessa conversa de Jesus com Zaqueu, é quando ele diz: Senhor, quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes a mais. E é aqui onde nós queremos entrar nesse 7º mandamento: não roubar. Não roubar. Então, nos livros de moral, apenas uma orientação geral, mas não como regra invariável ou infalível, estima-se que é matéria grave, dentro do 7º mandamento, o furto que fosse equivalente a um dia de trabalho de um assalariado. Um trabalhador braçal, por exemplo, o valor do dia de trabalho dele, vamos fazer aqui um cálculo. Um trabalhador braçal, digamos, por exemplo, que ele trabalhe R$40 sua diária, a diária de um assalariado. Então, é matéria grave quando se o roubo subtrai todo essa diária. A igreja classifica como matéria grave, porque tirou naquele dia o sustento daquele trabalhador. Claro que isso não significa que estamos autorizando levar para nós qualquer coisa do outro que custe R$10 ou um valor mais inferior. Mas digamos que o mendigo esteja ali mendigando e a pessoa subtraia dele R$10. Se aquele mendigo considerar a tal ponto esse furto e considerando ele uma injúria e um ato grave que vai contra a benevolência, ele passa de matéria leve a matéria grave. Então, como disse, aqui não se autoriza ninguém roubar pouco ou muito. Tudo é furto, tudo é desonestidade, é pecado, é ofensa e não é bom. Não é apenas o roubo, como falei, não é apenas o roubo que constitui pecado. Não é apenas o roubo que constitui um ferimento ao 7º mandamento, mas também, por exemplo, atrasar salário dos trabalhadores propositalmente. Por exemplo, a pessoa tem uma empresa, eu vou atrasar aqui o salário 2 meses, 3 meses, porque aquele salário de muitos trabalhadores vão pegar aqui para aplicar em tal coisa. Fere o 7º mandamento, porque aquele salário, aquele dinheiro não é da empresa, é por direito do trabalhador.
O atraso do pagamento, sem motivo verdadeiro ou razoável, já é pecado. Nesse caso, o dinheiro que se ganha nessas aplicações seria do trabalhador. Então, todo lucro que tal empresa teve, retendo 1 mês, 2 meses o salário do trabalhador, deveria se pagar os 2 salários atrasados e todo o lucro que a empresa teve em cima daquele salário que não era dela. Então, também atitudes como essa ferem no mais profundo o 7º mandamento, então por isso caracteriza roubo. Pegou o que não é seu. Outro exemplo que quero trazer: atrasar o aluguel sem motivo razoável. A pessoa mora numa casa, atrasou o aluguel sem motivo razoável, especialmente se a pessoa vive daquele aluguel. A pessoa depende daquele aluguel para pagar suas contas e sobreviver. Aí a pessoa atrasa aquele aluguel sem um motivo razoável. Gastou o dinheiro do aluguel em coisas desnecessárias, podemos dizer, aquilo que não era necessário à sua sobrevivência. Isso se torna um pecado contra o 7º mandamento. A pessoa reteve um dinheiro que não é dela. Aplicou em coisas que poderiam esperar, enquanto que aquela outra pessoa dependia daquele dinheiro para sobreviver. Se torna também um pecado contra o 7º mandamento. Outro exemplo também podemos trazer: o pagamento de impostos que são obrigatórios e possíveis de serem pagos. É correto pagar? Sim, é correto pagar. Diferentemente, um imposto manifestamente abusivo não é obrigado a pagar, falando em termos morais. O caminho correto é ir na Câmara, no Senado e fazer um trabalho legislativo, mostrando que se tem que cobrar somente impostos modestos e corretos. Ou seja, se no nosso município há impostos municipais abusivos, qual é o papel do cidadão? Mobilizar outros que se sentem também ofendidos, agredidos por impostos abusivos e, dentro da lei, reivindicar, está entendendo? A Câmara dos Vereadores que crie leis, certo? Que venha extinguir ou corrigir impostos abusivos. É direito de todo cidadão reivindicar. Se é um imposto estadual, da mesma forma, reivindicar os deputados estaduais, que são aqueles que vão legislar juntamente ao poder executivo estadual, que é o governador, pensando no todo, pensando no povo, para que impostos não se tornem tão abusivos, mas que seja pago conforme aquilo que é justo. Este é um dever de todo cidadão, dentro dos âmbitos da lei, reivindicar aquilo que é seu por direito. Agindo assim, estaremos contribuindo com a nossa nação para que as coisas caminhem da forma correta, dentro da lei dos homens e dentro da lei de Deus. Então, o 7º mandamento também ele é ferido quando impostos são abusivos. Existem programas e partidos políticos que chegaram depois de muitas tentativas diferentes e várias linhas de pensamento. A tomada, a produção de ideias nas faculdades, escolas, mídias, comunidade social e cultural, fazendo-se assim uma espécie de lavagem cerebral na população. Conseguiu poder e ir aumentando impostos, até chegar ao patamar de 50% da renda da pessoa. Com esse estado superabundante, o governo passaria a comprar as empresas, até que não conseguissem mais haver propriedades privadas industrial. Isso forçou o advento do neoliberalismo e o capitalismo selvagem.
Quando alguns estados europeus chegaram a esse nível de 50% de impostos e a compra das iniciativas privadas, os capitalistas reagiram dando uma resposta oposta. Eu ouvi falar na resposta oposta, onde a pessoa que vai à falência é deixada ao léu. Portanto, os impostos estão altos, não é porque o governo quer fazer o bem. É um programa gradual e proposital de roubo de toda a propriedade privada, honesta e benéfica para a sociedade. A doutrina social da Igreja ensina que o princípio regente da estrutura social é o da subsidiariedade, que o governo só deve fazer aquilo que a iniciativa privada não consegue fazer ou não faz direito. Então, meus irmãos, o que entendemos é que também o juro abusivo, ou seja, aquilo era o que Zaqueu fazia, ou seja, a lei romana dizia: Zaqueu, cobre 50 reais, vamos botar para 50 reais desse imposto aos judeus. Aí Zaqueu dizia: eu vou cobrar 50, que a lei manda, e vou cobrar mais 20 para eu estar no meu bolso. Se tornava um imposto abusivo. Mas não por conta da autoridade em si, porque tinha um atravessador que era Zaqueu. Mas nós estamos falando quando é de iniciativa da própria autoridade governamental de colocar um imposto abusivo. E nesse tempo de pandemia, nós estamos passando por isso. Gente, a gente escuta os governantes falar que devemos pensar no povo, devemos pensar no próximo. No entanto, as políticas que se vê, tanto municipais, estaduais e federais, a gente não vê tanta preocupação com o povo em si. A gente está como num tiroteio, certo? O governo do lado com a bazuca, o outro com a metralhadora, o outro com outra arma e o povo no meio recebendo balaço. É isso que a gente está vendo. Ou seja, brigas entre autoridades no meio de uma situação de calamidade pública, não só no nosso Brasil, mas no mundo todo, e que exige que união pelo bem maior. E qual é essa união? A união de governo federal, estadual e municipal em criar políticas que venham atender de forma verdadeira, sem máscara e sem hipocrisia, a necessidade do povo, e principalmente o povo mais simples. E quando eu falo aqui de simplicidade, eu falo de gente que não tem o necessário para sobreviver. Como vem falar, as obras de misericórdia corporal. Dá pão a quem tem fome, água a quem tem sede, veste a quem está nu, teto a quem não tem, e aí por diante, etc, etc. Então o que nós vemos hoje são famílias desempregadas. Famílias desempregadas. E a política de que não pode trabalhar. Por quê? Porque há uma situação global de um vírus real que está ceifando vidas. Isso é uma realidade. Mas se dizem que com o distanciamento social e os cuidados necessários se pode, de certa forma, gradualmente trabalhar, devemos pensar mais. Devemos pensar mais. Ou seja, se chega num estabelecimento onde se observa que essas regras ela não é respeitada e vivenciada, se pode chegar ao tal dono de tal estabelecimento, certo? E verbalmente o advertir que para que ele possa funcionar, ele tem que se adequar a todas as normas dos cuidados sanitários. Agora chegar e dizer tem que fechar, sem que haja políticas
de colocar na mesa daquele comerciante, trabalhador ambulante, seja quem for, o pão de cada dia e a condição digna de que ele possa pagar suas contas, isso é injustiça. Isso é injustiça. Ah, mas o governo não tem como manter todo mundo. Concordo. O governo não tem como manter todo mundo. Por isso que o governo não pode fechar tudo, porque o governo não tem condição de sustentar toda a nação. Isso é uma verdade. Então, por isso que o povo não está pedindo esmola. O povo não está pedindo auxílio disso ou daquilo. O povo está pedindo para trabalhar. Agora, o povo não vai trabalhar com irresponsabilidade, porque se trata da vida deles, da vida dos seus. Não é da vida do outro, é deles e dos seus. Então, quando o cara vai trabalhar de forma irresponsável, ele corre o risco de perder não só o trabalho, mas perder trabalho, porque nunca vi um morto trabalhar, porque, consequentemente, vai perder a vida. E, consequentemente, vai levar para a sua família a morte. Então, jamais se irá trabalhar dessa forma. E os que assim fizer, esses sim, sou de pleno acordo que, se não cumprir as normas sanitárias, os cuidados sanitários, se não tiver cumprido, tem que se fechar. Tem que se fechar. E aí não será mais culpa do governo, mas culpa da pessoa que não cumpriu com as normas. Então, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que tem que ter união. Tem que ter união. Principalmente nos nossos governantes, né? Democraticamente, o seu eleitor olhou para você e disse: eu acredito em você, por isso lhe deu um voto de confiança. Agora corresponda. Corresponda a esse voto de confiança. Corresponda. Faça. Não digo nem a mais, mas faça o que manda a legislação para cada pessoa eleita. Seja ele na dimensão legislativa, seja ele na executiva, tem deveres a cumprir. Cumpra. Cumpra e socorra. Estenda a mão ao povo mais atingido. Mais atingido. Que é aqueles que, como falei, não têm o necessário para a mesa. Você já visitou? Já andou de casa em casa? Já viu como está a situação dos pais de família? Se está tendo condições de colocar o pão na mesa? Você, governante? Ou será que esse tempo de andança é só no tempo de campanha política? Campanha política, eu entro na casa, eu tomo café, eu prometo isso e aquilo. Passou, pronto. Então, meus irmãos e irmãs, isso também fere o sétimo mandamento. Isso fere o sétimo mandamento. Quando eu fico no meu egoísmo, no meu egocentrismo, entendeu? Na minha dorzinha, está doendo a minha unha e está doendo a minha unha, não me importa. A minha unha está doendo, eu tenho que me concentrar na minha unha que está doendo, essa pontinha de unha. Eu não me importo com o mundo que está sofrendo, com o mundo que está em dor. É a minha unha, a minha concentração na minha dor. Moral da história: é tempo de esquecer as brigas. É tempo de união e é tempo de tirar as máscaras. Deixar a hipocrisia de lado. Trabalhar com a verdade em prol do povo. Por isso mataram Jesus. Jesus chegou no tempo em que o povo judeu era governado pelos romanos, e Jesus chegou e não se aliou a sistemas corruptos, corruptores. Jesus chegou e pregou a verdade. E a verdade, sem que fosse intencional de Jesus confrontar, a verdade acabou confrontando. E a luz que Cristo fez resplandecer, consequentemente, acabou denunciando as trevas. E aí houve toda uma fúria das autoridades, tanto religiosa como civil, de dizer: esse cara não se corrompe, esse cara não lê na nossa cartilha, então o único meio para ele é a morte mais dolorosa, que era a morte na cruz. E aí mataram Jesus. Mataram Jesus. E hoje Jesus está presente, como ele disse: eu estou presente na pessoa do
eu estou presente na pessoa pobre, eu estou presente no encarcerado, no que está preso. Ele cometeu isso, não importa. Ele diz, eu estava preso e vou te visitar. Aí diz que vão perguntar, mas Senhor, quando foi que te vimos preso e nós não te fomos visitar? E aí Jesus vai dizer, todas as vezes que deixaste de visitar um daqueles que estavam presos, foi a mim que deixaste. E aí Jesus não disse se ele era inocente, se ele tinha cometido, se ele era culpado. Jesus disse, foi a mim que deixaste. Mas Jesus não dá direito a mim nem a você de querer julgar. Porque quando a gente se levanta como julgador, não é nada mais, nada menos, sabe de quê? Que hipocrisia. Sabe por quê? Hipocrisia. É muito fácil a gente se colocar aqui e julgar o governo, dizer que o governo é corrupto, que os políticos são ladrões, que roubam, que faz isso e aquilo. Agora, voltando para nós, eu estou sendo honesto, eu posso não ser um político, não estar numa direção de um estado, de um município, ou até mesmo do governo federal, na direção de um país, mas há alguma coisa que o Senhor me confiou dirigir e administrar. Eu estou sendo fiel nessa administração? Estou sendo? Se eu sou um empresário, eu estou sendo fiel no preço daquilo que eu vendo? Eu estou sendo fiel no salário do meu trabalhador? Então, se eu não sou fiel, eu não tenho moral para acusar, chamar ninguém de corrupto ou de ladrão. Se eu sou uma pessoa que tem uma empresinha, nem que seja desse tamanhinho, mas eu coloco um preço abusivo naquilo que eu vendo, eu sou um corrupto. Eu estou roubando. Então, que moral eu tenho para cobrar e dizer que o governo é isso e aquilo? Então, moral da história, meus irmãos, uma nação sem corrupção faz governo sem corrupção. Se há um governo corrupto, é porque o povo é corruptível. Isso é uma verdade. Trazendo para o âmbito religioso, uma comunidade santa faz sacerdotes santos. Uma comunidade santa faz sacerdote santo. Então é muito fácil cobrar do padre santidade. Seja santo. Seja santo. Uma comunidade santa faz sacerdotes santos. Então o que eu quero trazer essa reflexão do sétimo mandamento, não roubar, é que o ferimento desse mandamento não é só chegar a um assalto, a uma armada, pegar o que é alheio. Não. É esses roubos mascarados, sutis, que vai trazendo à nação um mal muito grande. Quando eu roubo algo de alguém, eu feri aquela pessoa. Eu prejudiquei aquela pessoa. Eu tirei o que é dela, que ela trabalhou para ter. Mas quando eu, como um governante, roubo uma nação, eu prejudiquei não uma pessoa, mas um todo, toda uma nação. E aí me repercute aonde? No sistema de SUS, de saúde, numa educação de qualidade para os nossos filhos, numa merenda de qualidade para os nossos filhos. Então vim refletir em tudo isso. E como cidadão, eu e você como cidadão, nós devemos falar, nós não devemos nos calar. Será pecado de omissão também. Não é confrontar, não é agora dizer o que o governo tem que fazer, mas é dizer aonde está doendo em nós. É dizer onde está faltando para nós como povo. Um atendimento no SUS de qualidade, de dignidade. Nesse tempo de pandemia, em que o sistema de saúde está sobrecarregado e pessoas morrendo porque o sistema não tem condição de atender todas as necessidades em questão respiratória, de respiradores, de UTIs e tudo mais. Devemos pedir aos nossos governantes, tenha de misericórdia do nosso povo que está morrendo. Cessa um pouco a briga, cessa um pouco as disputas, cessa um pouco as indiferenças e, pelo amor de Deus, olhai para o povo, gente, porque tem família morrendo pelo Covid,
morrendo de fome, morrendo sem assistência adequada na saúde, morrendo com impostos altos e abusivos, porque não tem emprego, tem que ficar em casa, e no entanto os impostos aumentando, e mesmo em casa a gente vai ter que pagar uma energia que chega, e mesmo em casa a gente vai ter que pagar um bujão de gás que seca, e mesmo em casa vai ter que pagar um papel de água que chega. E aí? E aí? Quem tem uma conta farta, quem tem uma conta farta, pode passar não só um mês, mas pode passar um ano, pode passar 2 anos, 3 anos em casa. E quem não tem? E quem não tem? Qual a resposta que os nossos governantes dão em relação a quem não tem? Então, meus queridos irmãos e irmãs, esse vídeo não é intencionando confrontos ou desafiando autoridades, pelo contrário, este vídeo é para que cada um de nós tomemos consciência da missão que nos foi confiada pelo céu, como já disse. Porque toda autoridade, diz a palavra de Deus, foi constituída por Deus, foi permitida por Deus. Então, se Deus constituiu e permitiu, Deus cobra. E se acham duro a cobrança do povo, não viu nada. Mais duro vai ser quando for a cobrança de Deus. Então, cada um de nós, irmãos, devemos buscar em Deus a graça da vivência de todos esses mandamentos, desde o primeiro até o 10º, que foi deixado por Deus no Monte Sinai, quando escreveu lá nas rochas diante de Moisés, aquilo que ele queria para toda a humanidade como regra de vivência, para seguir. Esse 7º, não roubar. Não roubar. Não roubar o próximo, não roubar a nação, não roubar o povo. Porque o descumprimento desse mandamento, como já disse, traz catástrofes grandiosas para uma nação. A corrupção é um mal grandioso, e ela fere no mais ímpio esse mandamento, o 7º, porque é tirar o que é do povo para um bem próprio. Então, tomemos consciência, não só os governantes, mas o povo também, povo de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso nós não somos devedores da carne, nem do pecado. Por isso, faça resistência ao pecado. Povo de Deus, faça resistência ao pecado. Se a nossa voz não está sendo ouvida, o nosso testemunho será. Se a nossa voz, ela se faz despercebida pelos nossos governantes, o nosso testemunho será notado. Ou seja, quando o povo não se corromper, quando o povo não se vender, quando o povo não se deixar intimidar por propostas, mas que o povo, sem sentimento de raiva, nem sentimento de ódio, mas o sentimento de zelo pela nossa nação, zelo pela nossa saúde, zelo pela nossa educação, começar a cobrar. Cobrar não é afrontar, cobrar é reivindicar, cobrar é trazer opiniões contribuintes para o governo. Cobrar é trazer o nosso pedido daquilo que vai fazer melhor a nação, a consciência e a ciência dos nossos governantes. Por isso devemos sim, como Igreja de Cristo, que não se dobra ao pecado, como a Igreja de Cristo, que não se dobra ao erro, nos mantermos firmes na nossa missão de cristãos autênticos e verdadeiros, no anúncio do Evangelho, no anúncio da verdade, mas na denúncia do erro. Peçamos a Deus a graça de que eu e você tenhamos força do alto para nos mantermos firmes como trombetas de Deus, anunciando a sua palavra e denunciando as trevas aonde ela existir. 7º mandamento, não roubar, é uma ordem de Deus para que possa haver o equilíbrio na sociedade.
para que todos nós possamos, sem que haja desigualdade social, desfrutar daquilo que é nosso por direito. É dever dos governantes em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, prover a dignidade do seu povo. Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo nos dê a graça de viver o sétimo mandamento, nos conformando com aquilo que é nosso e reivindicando aquilo que também é nosso por direito. Paz e bem, Deus abençoe.